Olá, confrades, tudo bem? Eu sou Bob Júnior e hoje a gente vai para a segunda parte das 20 perguntas que você sempre quis saber sobre vinho. Vem conosco! Nobres, confrades e confreiras, tudo bem com vocês? Olha, essa série está muito bacana, a gente agora vai para a segunda parte, tá? Das 20 perguntas que você sempre quis saber sobre vinhos, tá? Mas olha só, se quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, Confrade Confreira, o canal tá muito legal, tá um verdadeiro curso de vinhos completo e gratuito. Também recomendo Bob Júnior conhecendo as vinícolas do Brasil, essa série tá imperdível, hein? Mas vamos lá, gente, olha só, agora eu vou responder da pergunta número 11 até a pergunta número 20, tá? São perguntas que os confrades e as confreiras fazem para mim nas redes sociais, então eu tenho catalogado aí nesses meses e a gente já vai começar, tá? Sem muita enrolação, sem muita delonga. Vamos lá. Pergunta número 11, gente. Vinho verde é verde de verdade? Ele é mesmo verde? Não, gente, não, olha só. Vinho verde não confunda com a cor do vinho, tá? Vinho verde é uma região. Eu tenho um vídeo completo falando sobre o que é vinho verde lá no começo do canal, tá? Então vocês podem entrar na playlist aí, regiões produtoras, tá muito bacana. Gente, olha só, vinho verde é a região lá do norte de Portugal, acima da região do Douro, tá? Que tem assim uma vocação muito grande de produzir vinho branco, vinhos brancos refrescantes, levinhos, para tomar geladinho. Lá também fazem vinho verde rosé, vinho verde tintos e também espumantes, tá? Mas olha só, não confunda a cor do vinho que está na nossa taça com o nome da região. A região se chama vinho verde porque ela tem paisagens montanhosas ali que se perdem no horizonte, com vegetações muito verdes. Então ela adquiriu esse nome aí ao longo dos anos, ao longo dos séculos e ficou a região de vinho verde. Olha que interessante, tá? Eu acho que você não sabia dessa, mas não confunda vinho verde com a cor do vinho que está na nossa taça. Vinho verde é a região. Vamos lá, pergunta número 12. Tá? Um vinho DOC, denominação de origem controlada, é melhor que um vinho regional? Depende, tá, gente? E aí você vai entender agora. Olha só, um vinho regional, ele abrange talvez uma área maior, tá? Com regras menos rígidas. Eu posso usar variedades diferentes de uvas, eu posso usar madeira ou não usar madeira, eu posso fazer um blend ali de acordo com a minha escolha, tá? Já dentro de uma DOC, uma região que tem a denominação de origem controlada, eu tenho regras rígidas ali das uvas permitidas, do tempo mínimo de madeira permitida, de barril de carvalho, tempo mínimo permitido. Muitas vezes também o nível alcoólico do vinho mínimo e máximo, tem algumas faixas. Também quais os blends que eu posso utilizar, majoritariamente uva tal, tem que ser complementado com uva X ou Y. Vou dar um exemplo aqui, Bordeaux, a gente tem Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, existem outras uvas também, Malbec, tá, Taná, mas existem quantidades liberadas. Agora a região de Bordeaux está aceitando aí, tem novas regras que vão chegar novas uvas, Marcelin, Alvarinho, mas ainda não está sendo produzido, tá, gente? Isso aí são aprovações do Conselho Regulador. Aqui no Brasil, por exemplo, Vale dos Vinhedos, tem a Merlot, que você pode utilizar também com a Cabernet Sauvignon, com a Cabernet Franc e com a Taná. Olha só, são regras que buscam um padrão de qualidade, tá? Então, um vinho com a denominação DOC, ele pode sim ser melhor que um vinho regional, mas isso depende da qualidade do produtor, isso depende da safra, se foi uma safra boa, então são outros fatores, tá? Eu digo sempre, falei isso no vídeo passado, vá mais pelo produtor. Um vinho de um grande produtor, desde o mais básico, desde o mais simples, aquele vinho dificilmente vai ser um vinho ruim. Geralmente tem aí a perspectiva de ser um bom vinho, tá bom? Vamos lá, gente? Pergunta número 13. Um vinho branco, tem que ser necessariamente servido em uma taça pequena e um vinho tinto em uma taça grande? De jeito nenhum, tá, gente? Eu, por exemplo, eu tomo vinho branco e vinho tinto na mesma taça. Taças grandes, por quê? Taça mais bojuda, me permite girar a taça para que eu possa aqui apreciar, para que eu possa ter contato com
os aromas do vinho, tá? E aí eu posso estudar suas características, criar meus gostos pessoais, eu posso aí entender as diferentes características de aroma das uvas, se o vinho passa em madeira ou não, se um vinho branco fez fermentação malolática ou não, tá? Então essas coisas eu vou aqui percebendo com taças maiores, tá? Tem gente que gosta de tomar vinho do Porto naquele cálicezinho pequeno. Não, gente, toma numa taça grande aqui, tá? O vinho branco a mesma coisa. Toma vinho branco numa taça grande, numa taça Bordeaux, numa taça Borgonha. Você vai perceber, você vai ter uma experiência superior, tá bom, gente? Beleza? Próxima pergunta, pergunta número 14, tá, gente? As garrafas de vinho devem ser guardadas deitadas? Depende. Vou explicar. As garrafas de vinhos que são fechados com rolha tradicional, essas sim devem ser guardadas deitadas, tá, gente? As garrafas de espumante, a gente recomenda que guarde na posição vertical, porque o gás carbônico ele pode causar ali uma corrosão na cortiça. Olha só, garrafa de tampa de rosca, você pode guardar em qualquer posição, não importa, deitada ou na vertical, tá? Sempre ao abrigo da luz, sempre longe do calor e evitando variações de temperatura. Fazendo isso, você vai ter o seu vinho aí guardado e com qualidade por um bom tempo. Evita deixar o vinho exposto à luz do dia, tá? Mesmo que não seja luz direta. Assim, ele vai ter uma vida muito maior e quando você for abrir, daqui a um tempo ele vai estar excelente, ele vai estar com muita qualidade. Tá bom, gente? Essa é a dica que eu passo aqui dessa pergunta. Olha só, gente. Pergunta número 15. Posso beber vinho branco com carne e vinho tinto com peixe? Até pode, tá? Até pode. Essa não é uma regra. Eu acho que você deve beber seu vinho, o vinho que você gosta, com a comida que você gosta. Se isso te agrada, beleza. Mas olha só, algumas carnes muito gordurosas, elas vão aí muito potentes, muito saborosas, cheias de sabor, ricas demais. Elas podem atropelar o vinho branco, tá? Elas podem fazer com que elas, de tanto sabor que elas têm, o vinho não vai ser percebido ou você não vai conseguir ter uma boa experiência com o vinho. Do outro lado, o vinho tinto com peixes, frutos do mar, pode dar algum problema aí, principalmente no confronto dos taninos com o iodo que pode vir no peixe. Então você vai ter uma sensação na boca de um gosto de ferrugem. Olha só, Bob, você já colocou ferrugem na boca? Não, mas é um gosto metálico, tá, gente? É um gosto metálico e é bem desagradável. Então se você tomar um vinho tinto muito encorpado, que passou em madeira, aquele vinho de guarda, um vinho super complexo, aí você vai lá e coloca um peixe, tá? Tem que ser um peixe bem gorduroso, de preferência de água doce. Olha só, porque o sal e o iodo, ali eles vão confrontar com os taninos do vinho, você vai ter esse aroma desagradável metálico na boca, tá? Pergunta número 16. O vinho tinto deve ser sempre servido a temperatura ambiente? Depende da temperatura ambiente da tua cidade, tá? O vinho tinto ele deve ser servido ali entre 14 e 18 graus, tá, gente? Muito raro aí um vinho tinto ser servido abaixo dessa temperatura, só aqueles mais simples e mais levinhos. Quanto mais encorpado, mais próximo aí dos 18 graus, tá? Por quê? Porque se servir gelado demais, eu falei isso no outro vídeo, se servir gelado demais, você não vai sentir os aromas, você não vai sentir os sabores, principalmente em boca. O vinho vai passar direto ali, tá? É a mesma coisa quando você toma uma cerveja estupidamente gelada, você não sente gosto de nada. Então é isso, o vinho é a mesma coisa. Se você toma um vinho gelado demais, você não vai sentir de forma perceptível os seus sabores. Então, olha só, vinho tinto entre 14 e 18 graus, mais um pouco para 16 e 18. A maioria dos vinhos tintos entre 16 e 18 graus. Tá bom, gente? Beleza? Vamos lá. Próxima pergunta aqui, número 17. Quando devo beber um espumante? Olha só, gente, eu ia falar o tempo inteiro, tá? Mas veja bem, beba e aprecie com moderação, tá? Espumante, ela tem várias funções, né? Além da função social aí, que é um agregador. O espumante é muito aberto e muito consumido em comemorações. A gente quer comemorar alguma coisa, a gente abre um espumante, né? Olha só, também como entradas, a gente vai fazer uma degustação com tintos, com vinho de sobremesa, com brancos. Geralmente a gente abre com um espumante. Por quê? Porque é mais refrescante, porque é mais leve,
tá? Então a gente é só acertar na harmonização, tá? Usa uma harmonização mais leve, um vinho mais delicado pede uma comida mais delicada. Um vinho um pouquinho mais encorpado, ele permite uma harmonização um pouco mais encorpada. Então o espumante está ali para uma harmonização mais levinha, peixes, frutos do mar, sushi, sashimi, comida japonesa, muito legal. Então tem essa questão aí do espumante pedir uma harmonização mais delicada. Clássico é ostras frescas com espumante é clássico, é uma harmonização clássica. Mas quando a gente deve abrir um espumante? Sempre que tiver vontade, gente, sempre que tiver vontade. Temos que gelar ali a 5 graus, entre 5 e 7 graus, para tomar ele bem geladinho, e é isso aí. Vamos beber sempre, lógico, apreciando com moderação, tá bom? Pergunta número 18, olha só, é preciso decantar sempre o vinho? E é uma pergunta mais voltada para os vinhos tintos, tá? Mas nem sempre, tá, gente? Eu gosto muito de decantar quase todos os vinhos tintos que eu abro, eu gosto de decantar, mas nem sempre é necessário, tá? Nem sempre é necessário. Alguns vinhos já saem muito prontos para tomar, então qual é a dica que eu dou? Abre a garrafa, coloca um pouquinho na taça, gira, prova. Se o vinho estiver muito fechado, o que é fechado? Os aromas ali não estiverem se mostrando, o tanino estiver um pouco acentuado, você vai realmente, joga lá no decanter, gira um pouquinho, deixa alguns minutinhos ali o vinho, ele oxigenando, tá? Ele oxigenando. Então você vai perceber que ele vai equilibrar mais, ele vai ficar mais agradável de tomar. Então essa é a dica. Também tem um vídeo completo explicando por que decantar, como utilizar o decanter. Mas o básico é isso, tá? Se você ver que o vinho não está mostrando todo o seu potencial, passa para o decanter, tá bom? Então essa é a dica que eu dou aqui na pergunta 18, gente. Pergunta 19. Olha, essa daqui eu trouxe de propósito, porque olha só que pergunta. O rosé é um vinho para mulheres? Negativo, tá? Negativo. Da mesma forma que vinho tinto não é vinho para homens. Rosé é para homens e mulheres, tinto é para homens e mulheres, tá? Eu conheço aí mulheres especialistas em vinhos que adoram vinhos tintos super encorpados, tá? E isso não existe, isso é puro preconceito, tem que quebrar, tá? Puro preconceito, puro machismo, tá, gente? Então, olha só, um vinho rosé de qualidade aí, refrescante, com frutas vermelhas, com boa acidez, com notas de pêssego, notas de nectarina, morango, cereja, aquele vinho rosé saborosíssimo ali, que ao mesmo tempo traz acidez, a gente bebe ele um pouquinho geladinho, tá? Ele é para homens e mulheres, tá? É para todos os amantes do vinho, não tem isso, tá bom, gente? Pergunta número 20, vamos lá. Um vinho biológico, natural, biodinâmico, tá? É melhor que os outros? Não, gente, não é melhor, ele é diferente, tá? Então, alguns vinhos naturais que não recebem a adição de SO2, que é um conservante natural do vinho, tem nas uvas, tem SO2 nas uvas e tem SO2 que é adicionado para o vinho ser mais longevo, para o vinho ter uma capacidade maior de envelhecer, tá? Logicamente, ele é adicionado em quantidades ali, dentro das quantidades aceitáveis, dentro da boa prática enológica, eu não vejo problema nenhum de adicionar SO2 ao vinho. Um vinho biológico que não recebe SO2, ele pode ter uma capacidade de envelhecer menor, então são vinhos novos, jovens, para serem bebidos desde que estejam prontos, tá? Não são vinhos de guarda, tá? Eles não são melhores nem piores, eles têm o seu estilo de tomar. São vinhos refrescantes aí que eles favorecem, eles valorizam aí a fruta, tá? A fruta primária, a uva que foi utilizada na produção desse vinho. Eu gosto bastante, tá? Mas também é questão de estilo. Não tem essa questão deles serem melhores ou deles serem piores, tá? Existe também a questão da modinha, vinho vegano, vinho biodinâmico, vinho orgânico. Gente, isso aí não impacta no resultado final em relação a sabor, em relação à qualidade, tá? Isso é questão mesmo de estilo de vida e questão pessoal, tá bom? Mas é isso aí, confrade, confreira. Olha só, essas foram 20 perguntas que você sempre quis saber sobre vinho. Eu cataloguei aí 20 perguntas mais interessantes que eu tenho recebido aí nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado, a gente vai sempre aprendendo junto, tá bom? Essa foi a parte 2. É isso aí, confrade, confreira. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá? O canal tá um verdadeiro curso de vinhos completo e gratuito, então vamos maratonar, tá? Tem muitas playlists aí legais que a gente vai aprendendo junto, eu e vocês, a cada dia, tá bom? Vou mandar um grande abraço aos confrades e confreiras também lá do Instagram. Valeu? Saúde a todos e até a próxima. Valeu, meus amigos!